Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Cássio Vieira, presidente da ANAFIS, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal. Ele nos fala aí sobre uma proposta de reforma tributária e sobre o movimento Simplifica Já. Bom dia, Cássio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, explicando para quem está em casa, nos ouvindo, nos vendo, o que é o movimento Simplifica Já. Bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Luciano. Obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês na Rede Alesp. E, realmente, o que é o movimento Simplifica Já? É uma tentativa por parte de algumas entidades de trazer uma solução para o sistema tributário nacional, que hoje muito dificulta a competitividade e a empregabilidade aqui no Brasil. Então, o que ocorre? Hoje nós temos, são dados notórios de grande parte da população, um diagnóstico no qual você insere o Brasil como aquele protagonista no sistema internacional que tem o pior sistema tributário naquilo que se refere especialmente às obrigações que são impostas ao contribuinte para conformidade com os diversos entes federados. Só para se ter uma ideia, no último relatório do Banco Mundial, o Brasil foi classificado na posição número 184 entre os países que têm a maior dificuldade para cumprir com as conformidades, que os contribuintes têm maiores dificuldades para cumprir com as conformidades exigidas pelo nosso sistema tributário, que é tão complexo. Gasta-se, em média, segundo essa pesquisa, cerca de 1.500 horas por ano para que o contribuinte possa cumprir com os seus deveres tributários. E não só isso daí faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande por parte do empresariado em competir internacionalmente. Para se ter uma ideia, em alguns países europeus, essa carga que se dedica à conformidade do sistema tributário nacional não passa de 200 horas, em alguns 300 horas, mas nada fica próximo das 1.500 horas que o Brasil tem hoje que cumprir cada um dos contribuintes dos tributos sobre consumo para ter esse cumprimento das obrigações acessórias. De fato, o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Para se ter uma ideia, se você for um prestador de serviços ou um comerciante que tem relações com diversos entes federados, vamos supor que você seja um prestador de serviço que tenha relação com diversos municípios. Você teria que conhecer a legislação de quase 6.000 municípios, 5.700 municípios, para que você pudesse prestar serviços no Brasil, porque nesse caso, em muitos casos, a legislação a legislação impõe as obrigações acessórias e o cumprimento das formalidades no destino. Isso daí, de fato, faz com que o empresariado ele tenha quase que uma inviabilidade em prestar serviços, em alguns casos, em âmbito nacional. Por outro lado, existe também uma série de problemas com relação àqueles decorrentes de guerra fiscal que ocorrem entre os estados. Hoje, o ICMS, que é o principal tributo sobre o consumo, ele na verdade, a sua alíquota interestadual, quando está no meio da cadeia, ela fica claramente na origem. Então, embora haja, em alguns casos, o rateio entre origem e destino, isso faz com que seja fomentado entre os estados o interesse em fazer a guerra fiscal, uma guerra de alíquotas que faz com que a eficiência no sistema tributário nacional caia, fazendo com que a arrecadação de cada ente caia e, por outro lado, fazendo com que o empresariado passe a tomar em consideração essas regras de guerra fiscal como sendo algo preponderante para a escolha de onde que ele vai localizar o seu negócio, fazendo com que os negócios, muitas vezes, tenham opções
por localizações geográficas onde seriam inviáveis, em vez de buscar aonde elas seriam próximas, por exemplo, às condições de infraestrutura ou ao público consumidor ou à mão de obra qualificada. Isso vai fazer, isso faz com certeza com que haja um desgaste de competitividade do nosso empresariado quando defrontado com os competidores internacionais. Isso provoca, sem dúvida, um aumento nos preços dos bens e dos serviços. Por que surgiu o projeto Simplificar Já? Porque as propostas que estavam aí apresentadas, elas não estão alcançando um consenso entre os diversos agentes. No caso da instituição de um IBS, que é aquilo que está sendo proposto em duas PECs, que estão hoje em trâmite no Congresso Nacional, há uma expectativa de grande aumento de carga tributária para o setor que mais emprega hoje, que é o setor de serviços. Então, como que nós hoje, que estamos saindo de uma grande crise decorrente do coronavírus, com uma estimativa de mais de 15 milhões de desempregados, vamos ingressar num sistema tributário no qual há um aumento para a carga tributária exatamente daquele setor, que é o que mais emprega. Hoje, 62% da população ela é empregada no setor de serviços. Não é só isso não é só esse o problema das propostas que estão aí colocadas. Nós temos também uma regra de transição de até 10 anos. Então, se eu estou falando que hoje nós temos 5.700 ISS, nós temos 27 ICMS, e muitas vezes com legislações totalmente conflitantes entre eles. E nós temos ainda uma diversidade da legislação de PIS/COFINS e mais uma legislação do IPI. O que ocorre quando você propõe aí uma regra de transição de 10 anos? Você mantém toda essa complexidade durante 10 anos e a proposta, no caso da PEC 45 e da PEC 110, é diminuir progressivamente as alíquotas desses tributos, mas mantendo para os empresários toda essa obrigação durante 10 anos de cumprir com essas infinitas obrigações acessórias, alíquotas diversas, fazer cadastro em 5.700 municípios, fazer cadastro em 27 estados, fazer cadastro na União, emitir notas fiscais. É um absurdo isso tudo. Então, esses são os problemas de PECs que estão aí hoje. De um lado, elas oneram o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, que, na nosso ponto de vista, vai causar um aumento substancial no custo da educação, no custo da saúde, no custo do transporte público. E, de outro lado, vai fazer com que haja uma migração do cidadão que hoje paga esses serviços particulares para os serviços públicos. Agora, esta migração vai ocorrer para onde? Para uma demanda para aqueles entes federados que hoje prestam, por exemplo, serviço de educação básica e saúde e transporte. Quais são esses entes? São justamente os municípios. E aí entra um outro problema nas reformas que se apresentam. Por quê? Porque os municípios hoje têm como principal base arrecadatória a base de serviço, que é aquela base que mais cresce e com uma expectativa de crescer ainda no longo prazo. É a base de tributação moderna. Quando você retira dos municípios, que é a proposta as propostas que estão aí, retira dos municípios essa base sobre serviços, para que ele fique apenas com uma cota parte de um futuro IBS, o que ocorre com os municípios? Eles vão ter uma estimativa de crescimento de arrecadação muito, muito menor do que existe hoje. Em 15 anos, há estimativas de que a perda de arrecadação pode chegar até, em 15 anos, para todos os municípios,
em 200 bilhões de reais, e é justamente este ente que teria que suprir o cidadão com mais transporte, mais educação, mais saúde. Por quê? Porque o cidadão vai ter um aumento de carga tributária exatamente nesses setores. Cássio. Porque quando você propõe uma alíquota única para serviços e para a indústria e para comércio, você vai dar um crescimento abrupto na carga tributária do setor de serviço. Então, são diversos problemas que nós enxergamos como uma falta de consenso, não há consenso entre os diversos agentes econômicos, entre os diversos setores do governo sobre essas propostas que estão aí. Desta forma, o que fez a Anafisco? Ela começou a procurar esses agentes que estavam insatisfeitos com as propostas. É o caso da Abrasf, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, que é justamente este órgão, um dos que mais está preocupado com a perda de arrecadação dos municípios decorrente das propostas de instituição de IBS. Também procuramos quem? O setor de serviços, através do SEBRASE, que é a central do setor de serviços, que congrega 800 mil empresas desse setor e que está realmente assustada com essa expectativa de ver seu negócio inviabilizado com uma potencial carga tributária majorada nessas propostas que são aí contidas. Procurou-se também associações com entidades técnicas, como é o caso da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, a ABAT, que tem um projeto ela já trabalha há muito tempo e tem um projeto significativo, justamente que vai ao encontro das necessidades da empregabilidade. E nós estamos trazendo isso para o nosso projeto. Cássio, você escuta a gente? Você escuta a gente? Ah, tá bom. Bem, a gente teve um problema técnico, né, com o nosso entrevistado. Vamos continuar aqui, com o Jornal da Rede Alesp. A Assembleia Legislativa de São Paulo retomou, neste mês, a análise do projeto de lei 223/2020 do deputado Edmir Chedid, do Democratas, que autoriza o governo estadual a instituir o Programa de Segurança Alimentar. A iniciativa tem por intuito beneficiar a população em situação de vulnerabilidade social durante o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus. A proposta, que está sendo analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, beneficiará desempregados, trabalhadores informais, como ambulantes, autônomos e empregados domésticos impedidos de exercerem suas profissões, suas atividades, residentes de núcleos habitacionais situados em comunidades com grande concentração populacional que apresentem, então, condições precárias de habitabilidade, como famílias beneficiárias de programas sociais. Os deficientes físicos, idosos, menores em situação de pobreza, assim como os que não possuem moradia, também estarão aptos a receber os benefícios previstos pelo Programa de Segurança Alimentar. Abre aspas. A intenção é garantir de forma igualitária e justa acesso da população aos alimentos durante todo o estado de calamidade decretado pelo governo estadual. Fecha aspas, complementou o parlamentar. Edmir Chedid explicou que a proposta também prevê a ampliação do atendimento dos restaurantes populares referente à distribuição de refeições prontas. Abre aspas. Esses locais passarão a funcionar todos os dias com fornecimento de, no mínimo, 3 refeições diárias. Além disso, esperamos que mais unidades sejam criadas a fim de atender a demanda de todo o estado de São Paulo. Fecha aspas. Jornal da Rede Alesp.
Vai lá, Júlio, pode ir lá. E a gente volta, então, com o Cássio Vieira. A gente sabe que essa questão de tributação aqui no Brasil é muito discutida no bolso, né, da população. Justamente, né, Luciano? É o que as pessoas sentem, falam, nossa, a gente precisa de tantos meses para conseguir pagar os seus impostos. E você dizia muito bem que uma das propostas, no começo do jornal, você dizia muito bem de uma dessas propostas, que seria unificar, né, em um imposto só. Faria o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Mas a questão toda dessa história está se fazendo uma reforma tributária, mas não estamos pensando numa redução de impostos. A carga de tributação do Brasil é uma das mais altas do mundo. Tem outras que são até um pouco mais altas, assim, poucos países têm carga mais alta, mas são países de primeiro mundo que têm um retorno, que tem o que a gente chama de um bem-estar, estado de bem-estar social. Então, isso que você está falando, né, Luciana? Não só rever a quantidade de impostos pagos, mas o valor deles, e o retorno para a população, né? Voltamos aí com o Cássio Vieira. Cássio, você estava falando aí sobre o movimento Simplica Já, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta. Se você puder responder rapidamente para a gente, a proposta do movimento já foi apresentada aí ao governo federal, não é isso? Sim. A ABRASFE, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ela teve uma reunião recente no Ministério da Economia, na qual foi apresentada a proposta Simplificar Já, e essa entidade manifestou seu apoio a essa proposta. Tem mais alguma pergunta? Não, e é importante a gente, dentro disso que você está falando, Luciano. O Luciano falou muito bem aqui que é preciso rever, nesse caso também, os valores de tributos pagos e como isso vai voltar para a população que hoje não tem um equilíbrio, né? O que se paga de imposto no Brasil hoje é um valor alto, né? E o retorno para a população, igual a Júlia está falando, não é o esperado, né? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, isso daí é importantíssimo. Quando você tem uma certa carga tributária, uma obrigação tributária, a expectativa é que tenha esse retorno para a população. De fato, a carga tributária no Brasil, ela gira numa média igual a dos países da OCDE. Contudo, o retorno que o cidadão tem dessa carga tributária não é visível e a partir daí há uma sensação de injustiça. E nesse aspecto, o Simplificar Já também ataca o problema da regressividade na tributação do consumo, porque o que ocorre? Enquanto que nos países mais desenvolvidos há uma concentração da tributação na renda, aqui no Brasil ocorre o inverso, há uma concentração da tributação no consumo, fazendo com que haja uma regressividade e haja uma sensação ainda maior desse não retorno daquilo que é pago por parte do cidadão que mais precisa. Hoje há uma série de tributos embutidos na tributação do consumo que são absolutamente difíceis do contribuinte ver. Nesse sentido, o Simplificar Já, ele traz dois alívios para a população que mais necessita desse retorno. Primeiro, ao contrário da PEC 45, por exemplo, ficam mantidas as possibilidades de mais de uma alíquota no caso do ICMS, especialmente para favorecer alguns bens que possam vir a ser encarados como bens de primeira necessidade. Depois, ainda nós temos aí uma previsão de restituição de parcela do ICMS ou do ISS que é arrecadado para essas populações de baixa renda que são cadastradas nos cadastros sociais mantidos pelo governo. Por fim, e aí é o grande ponto que diferencia o Simplificar Já de outras propostas, é que nós também estamos pensando na empregabilidade. Não há como nós mantermos ou sonharmos em aumentar o emprego nesse país
se nós majorarmos a carga tributária do setor que mais entrega no Brasil, que é o setor de serviços. Então, quando você faz esses ajustes no nosso sistema, o cidadão começa aquele cidadão que mais precisa e que menos pode pagar, ele começa a perceber que aquilo que ele paga realmente vem em retorno, na medida em que ele vai passar a pagar menos. Você acha que essa reforma tributária, do jeito que ela está sendo discutida hoje no Congresso Nacional, você acha que ela resolve o problema hoje da tributação no Brasil? Ela ajuda os empresários, ela ajuda a sociedade, a população de uma maneira geral? Olha, eu já falei aqui que realmente tanto a PEC, tem duas PECs hoje em tramitação que elas têm graves problemas, né? Elas majoram a carga do setor de serviços, elas não simplificam o sistema durante 10 anos e, portanto, mantém a complexidade de quase 6 mil tributos municipais, estaduais e federais que incidem sobre o consumo, deixando o contribuinte numa arapuca para competir internacionalmente. E, além disso, ela provoca desequilíbrios nas finanças dos diversos entes federados, fazendo com que aqueles entes, por exemplo, os municípios que mais precisam prestar serviços, eles tenham uma perda de arrecadação no longo prazo. Então, falando objetivamente, precisa ser revista essas propostas e é por isso que o Simplificar Já está sendo apresentado. Naquilo que se refere à proposta que foi apresentada ontem pelo governo federal, nós também entendemos que precisa de certos ajustes, né? Porque há ali claramente uma majoração da carga tributária do setor de serviços que precisaria ser compensada com aquilo que o governo chama de segunda parte da proposta, que seria o quê? Uma desoneração da folha de pagamento, da tributação sobre a folha de pagamento. E, nesse sentido, o Simplificar Já também tem uma proposta muito interessante que foi feita junto com a ABAT, que foi feita junto com o SEBRACE, que deixar clara aqui que a tributação sobre a folha de pagamento, ela deveria onerar mais as empresas que menos entregam. Quanto mais a empresa entrega e quanto maior for a massa salarial, menor deveria ser a alíquota dessas empresas. Só assim a gente poderia fomentar o emprego e o desenvolvimento econômico, me parece. Perfeito. Vamos lá, Lu. Muito obrigado, então. Nós gostaríamos de agradecer o Cássio Vieira, presidente da ANAFIS, que é a Associação Nacional de Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal. Muito obrigado pelas suas informações e pelo debate aqui no Jornal da Rede Alesp. Sou eu que agradeço a Rede Alesp e estamos à disposição para maiores esclarecimentos em momento oportuno, caso seja necessário. Ok?